Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reino para Sempre, de volta com o tema Quem são os demônios da Bíblia? Quero já agradecer a todos, queridos e queridas irmãs, que têm participado, se inscrevendo. Também quero agradecer aos novos queridos irmãos e queridas irmãs que se inscreveram nesse canal. Este é o canal que passa o conhecimento do conjunto de livros chamado pela Sociedade Bíblica Brasileira, chamada de Bíblia Sagrada. Sabemos que nós temos a cópia das cópias, Codex original, sabendo também que a história da Bíblia, esse conjunto de livro, é genuíno. A história que é contada aqui, dentro dessa história que passou outrora, contém as palavras de Deus através dos profetas, daqueles que participaram da história bíblica. Então, meus queridos irmãos, nós também aqui no canal somos duais. Nós entende o Criador como aquele que domina o bem e que domina o mal, aquele que conhece o bem e que conhece o mal, e que a palavra Deus nós lemos bem e a palavra diabo nós lemos mal. Diabo, que o autor da Bíblia, da primeira Bíblia, os autores foram os hebreus, os judeus daquela época, os nossos ancestrais. Então, na mente deles, nos livros deles, eles não acreditavam em um ser espiritual inimigo de Deus. Eles acreditavam somente em um único Criador, que aqueles que faziam o bem tinham o bem dele, e aqueles que faziam o mal tinham também o mal dele. Mas aonde está escrito isso, Fernando? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos irmãos que estão confundindo a dualidade com o dualismo. E nós adotamos aqui, acreditamos na dualidade de Deus. Por quê? Porque Deus é único, Ele é Elohim, são deuses. A palavra Elohim é pluralidade, é plural, vários, milhares, pluralidade, Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra, deuses. Porém, no mundo físico, temporal, ele apresenta como o único Criador. Então as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem separar as coisas. Até mesmo na lei, ele mostra que aqueles que praticavam o mal ia sofrer a consequência do mal. E aqueles que escolhessem pela liberdade, pelo livre arbítrio, porque essa palavra livre arbítrio está ligada à humanidade. Livre arbítrio não está ligado ao que é espiritual, não. Está ligado ao humano, à matéria, à liberdade. O que é livre arbítrio? Para os irmãos que não sabem, livre arbítrio, você é o juiz. Falando literalmente, você é que faz as regras do jogo, você que apita o jogo, você tem esse poder para apitar o jogo da vida, falando assim, simbolicamente. Então, liberdade de escolha é ligada à humanidade. Agora, o poder absoluto do Criador é outra coisa. Nós não temos a liberdade ou livre-arbítrio absoluto. Por isso que quando nós ensinamos aqui, nós falamos,
Nós estamos com a verdade relativas, mas não estamos com a verdade absoluta, porque só Deus tem. Somente Ele é que é absoluto. Por quê, Fernando? Porque Ele está acima do bem, está acima do mal. E no princípio Ele já passou pelo caos, Ele já criou todas as coisas. Ele anda em suas leis. Para ele, não tem limites. E o limite dele é a sua própria lei. Ele anda em suas leis. Os irmãos estão entendendo? Para nós, a nossa liberdade de expressão, como é muito falado na mídia corporativa, que a nossa liberdade também pela justiça brasileira, falando na justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal diz que a liberdade, a liberdade de expressão não é absoluta. Liberdade de expressão não é absoluta para nós humanos. Está correto, Fernando? Está correta a justiça brasileira. Porque nenhuma liberdade de expressão é absoluta para nós. Porque a liberdade de expressão, a mesma ligada agora ao espiritual, a Deus, ao Criador de todas as coisas, a liberdade de expressão do Criador, falando assim, fazendo um exemplo aqui, falando uma metáfora, a liberdade de expressão do Criador é a lei dele, ele anda em suas leis. Então, para ele, a liberdade de expressão é somente dele, porque ele é absoluto. Fernando, por que você está falando isso nesse tema, nessa introdução aqui? É somente uma introdução. Quem são os demônios da Bíblia? Eu entro nesse tema da dualidade um pouquinho, falo do bem, falo do mal. Entro nesse tema do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida, da dualidade. Falo também do dualismo na introdução, sempre que eu começo esse ensinamento, quem são os demônios da Bíblia, para nós entender um pouquinho do Criador. Quem é Ele? Porque o que nós aprendemos no passado, o que nos ensinaram, a teologia moderna, sobre o a teologia, o ensinamento, o conhecimento, o estudo sobre Deus, não está correto. Tanto dentro do neopentecostalismo, que eles chamam, e pentecostalismo, dentro das 3 religiões maiores do mundo, que é o islamismo, depois o cristianismo, depois o judaísmo e as outras religiões, o que nós aprendemos dentro dessas religiões são verdades relativas e nunca absolutas. Quando nós falamos em absoluto, é aquele que está acima da lei. E aquele que está acima da lei, a palavra absoluto no português do Brasil, aquele que está acima da lei, não pertence à matéria, pertence à imatéria. Por isso que tem um ditado que diz: ninguém está acima da lei. E aquele que está acima da lei, tanto física, essa lei nossa, física, terrena, e acima da lei espiritual, ele sendo absoluto, ele anda nessa lei que ele está acima da mesma, que é a lei dele, a lei espiritual, a lei de Deus. Ele respeita, ele ama a sua lei. Então, por que eu entrei aqui? Quem são os demônios da Bíblia, mas com essa introdução da dualidade, do dualismo, para nós entender, separar que não existe 2 deuses. Não existiu na história bíblica, nas escrituras, um ser que se tornou adversário do Criador.
um ser que saiu da essência dele para ser um capacho, para ser um fantoche do Criador. Deus, como é ensinado no judaísmo, não em todo o judaísmo, mas que eles ensinam, o sionismo principalmente, que o Satanás, ele não tem liberdade. O espírito, eles ensinam dentro do judaísmo sionista, que Satanás está ali para obedecer a Deus. Deus manda e ele faz. Ele faz o bem e ele faz o mal. Eles ensinam isso. Dentro do pentecostalismo, eles ensinam que esse adversário, eles ensinam que este é um adversário de Deus que se rebeliou no lugar celestial, que eles entendem que é o lugar celestial. Eles entendem, os nossos queridos irmãos evangélicos, que os lugares celestiais é esse lugar aqui em cima, que nós chamamos de atemporal, que nós falamos que não há tempo, espaço e matéria. Então eles dizem que houve uma rebelião com base no livro de Ezequiel 28, do profeta Isaías, que dava referência ao rei da Babilônia, ao rei de Tiro, ao filho do rei de Tiro, o príncipe. Então nós vamos percorrer, vamos desenrolar aquilo que eles enrolaram em nossa cabeça. Aquilo que eles grampearam, colocaram. Por isso essa série. Eu peço aos irmãos que não percam os versículos, os capítulos, não perca as partes 1, 2, 3, 4, para vocês terem um perfeito conhecimento de quem são esses demônios que a Bíblia fala, que a história mostra que aconteceu no passado. E eu já comecei na parte 1 para você entender, separando espíritos malignos e separando o espírito malignos de hipnose. Os irmãos estão entendendo? De possessões. Possessões é uma coisa, espíritos malignos é outra. Eu vou repetir para vocês. Possessões é uma coisa e espíritos malignos é outra coisa. Mas só que eles fazem uma salada, eles misturam, eles vão para o lado literal, material, esquece que tem um lado atemporal e espiritual. O nosso cérebro é dicotomizado, meu amado. Meu querido irmão da graça, que ensina em graça, que tudo é a carne, que tudo é a matéria, que tudo é o homem, que tudo é a carne do homem. Vocês têm que entender que dentro desse cérebro, dentro das nossas consciências, tem pensamentos imateriais, tem sentimentos, tem desejos, e esses desejos, eles não são materiais, eles são imateriais. Por isso o cérebro, por isso o jardim do Éden, que eu já falei, o jardim da inocência. Eu já ensinei isso, os irmãos podem estar vendo os vídeos. Qual era o jardim do Éden? Qual era a árvore da vida? Quantas árvores era? Qual é a metáfora? Essa metáfora escrita em Gênesis é literal, é simbólica. Isso eu já ensinei, os irmãos podem estar vendo. O que significa a cabala que eles falam hoje, os maçônicos? O que significa o cérebro humano? O que o apóstolo Paulo falou em Éfeso capítulo 6? Ele sabia da árvore. O que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, dizendo os lugares celestiais? Essa palavra lugar celestial é uma tradução de João Ferreira de Almeida,
Mas só que a palavra no Codex não é lugar, é atemporal, invisível, a palavra celestial. Dentro desse lugar há batalhas do bem e do mal. Mas este é outro assunto. Mas essa batalha do bem e do mal está dentro e não fora. Mas este é outro assunto. Olha só, vamos já, essa introdução rapidinho, 15 minutos. É rápido o tempo. Quem são os demônios tão falados pela Idade Média? Qual é o monstro que eles criaram? Eles criaram um monstro. Eles criaram um monstro na Idade Média. E pintaram esse monstro. E personalizaram ele. E pegaram a palavra latim diabolos, o cristianismo. Não foi o judaísmo que fez isso. Não foi os hebreus da Bíblia registrada aqui. Foi de Martinho Lutero, de Constantino I. Depois Martinho Lutero veio os pentecostais, veio a igreja tradicional e assinaram. Eles foram assinando que existia em 2000 anos de história, segundo o calendário de Padre Gregório, de 2023 anos. Eles assinaram, criaram um ser espiritual e colocaram o título de diabo e Satanás. Não foi os hebreus da Bíblia que inventaram, também não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele não expulsou diabo. Eu vou repetir isso para vocês. Ele não expulsou diabo. Ele expulsou espíritos malignos. Espíritos chamados malignos, porque é uma tradução equivocada, errada também. Malignos. Por que eles colocaram maligno? Porque a carne é que faz o mal. A carne é que é o mal. A matéria que é o mal. É a matéria que faz o mal, não é o espírito que faz o mal. Então eles colocou espírito maligno. E aí eles entendem, os doutores, aqueles que dizem que são da graça, que é o espírito do homem que está num estado alterado, que está mal. E aí por isso que eles pegam a tradução de João Ferreira de Almeida, espírito maligno, e falam que é o espírito do próprio homem que é mau, que é maligno. Mas não é, isso é equívoco de ensinamento. A palavra não é maligno, espírito maligno. É espírito de Elohims, espíritos de gigantes, que agem, como falei na primeira parte, que agem por oferenda, por dar, toma aqui, dá lá, por barganha, por trocas. E eles agem para o mal. Qual é o mal? A carne, o ego, o desejo, a matéria. Então eles agem pela matéria. Quando os homens dão a legalidade da liberdade para eles agirem. Você está entendendo agora? Ou não entenderam? Quantos homens deixam os desejos carnais dominarem
esses desejos são malignos. Eles erraram atrás, João Ferreira de Almeida, são malignos, carne. Mas só que esses espíritos, eles vêm todos da parte de Deus. Eles podem agir através da matéria para o mal, e também eles podem agir através da matéria para o bem. Isso se chama dualidade. Fernando, onde está escrito isso? A Bíblia mostra isso? Mostra. Eu quero que vocês abram a vossa Bíblia no livro de 1 Samuel. Lá vem o fermento, né? Que eles dizem que nós estamos na lei de Moisés. Tem que sair da lei e ir para a graça. Mas só que eles não sabem nem que é lei e nem que é graça. Eles não sabem, eles não conseguem entender a dualidade do Criador. Como que eles sabem o que é lei e o que é graça? Eles ensinam totalmente equivocado. Para nós aprender o futuro, temos que aprender o passado. Para nós aprender a Bíblia, os ensinamentos, nós temos que entender o Deus antes da Bíblia. Temos que entender o Deus depois da Bíblia. Temos que entender a primeira Bíblia primeiro. Temos que entender a lei de Moisés primeiro, para depois nós entender o que foi a graça. O que é a graça? Porque o Apocalipse e o Gênesis e o Apocalipse é bem claro. É o princípio e é o fim. Então, temos que ir com cuidado. 1 Samuel, vamos ver isso aqui, que é muito interessante, que ocorreu nessa história de 1 Samuel capítulo 18, 1 Samuel capítulo 18, e versículo de número 10 em diante. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10 em diante, diz assim: E aconteceu no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão. Então, o capítulo 18, versículo 10, tem várias interpretações equivocadas, que eles pegam os ídolos do passado, da lei, e diz que os ídolos eram os próprios demônios. Eles pegam aqueles deuses de pedra, e aí vem a tradução João Ferreira de Almeida dizendo que eles adoravam os demônios, mas que não eram demônios, eram ídolos feitos por mãos humanas. E aí eles confundem, porque tem tradução que diz que era ídolos, e tem traduções que diz que era demônios. Mas só que eles não conseguem entender, os abençoados da graça, que ídolos é matéria. Ídolos é físico, é matéria. E ídolos, dentro desses ídolos não tem espírito. Espírito está dentro das criações do Criador. Então, quando diz que eles
deixaram Deus para adorar os ídolos, outras traduções, demônios, não é que está dizendo que é um Deus de madeira, de pedra, não é isso, abençoado. Está dizendo que aqueles que têm o espírito, que fizeram aquela matéria, aqueles ídolos, aquele que fez tem o espírito de Deus, tem um nefesh, tem um foro de vida. Não é sem espírito, como está ensinando aí, que não tem espírito, que Adão não tinha espírito, que só Eva tinha espírito. Isso é uma aberração no meio desse ensinamento. Está dizendo que aqueles que fizeram têm o espírito, e quando eles fizeram aqueles ídolos, quem escreveu, participou, o autor que escreveu, falou demônios. Por quê? Porque o daimon, os daimon eram os espíritos dos gigantes. E quando eles faziam aqueles ídolos, aqueles deuses de pedra, de madeira, que a gente vê na história da Bíblia no Antigo Pacto, eles faziam para prestar homenagem aos espíritos dos gigantes. Não para prestar homenagem, desculpe, mas eles faziam, eu errei aqui na minha fala, porque prestar homenagem a uma coisa e adorar a outra, eles faziam aqueles ídolos, aquelas pedras, aqueles deuses, para adorar os espíritos dos gigantes, que eram os daimons, os demônios. Por isso tem traduções que dizem demônios. Eles adoravam, faziam ídolos para adorar os demônios. Então, eles faziam com a intenção na matéria de adorar os daimons, adorar os gigantes, os espíritos dos gigantes. Por isso que os ídolos eram feitos muito maiores, com 2, 3 metros. Pode ver na história, nas pedras, que aquelas pedras eram tão maiores que estava mostrando que era um gigante. Você está entendendo agora? Não adianta vir para cá confundir a cabeça dos irmãos, que demônios era ídolo somente. Não. A tradução diz erradamente, porque o Codex diz que eles adoravam aquelas imagens para adorar aos espíritos dos gigantes. É isso que o Codex diz. Por isso eles faziam ídolos, eles faziam imagens aos demônios. Não é difícil para entender isso. Então, você tirar tudo que é espiritual e colocar, inserir tudo que é material na história da Bíblia, isso se torna uma farsa. Isso se torna uma adulteração bíblica. Isso se torna uma adulteração que muitas vezes confunde a mente das pessoas, e as pessoas entendem um Deus que é material, entende um Deus que é físico, entende um Deus que é um homem, que é uma matéria. Mas Deus já foi matéria. Ele se materializou através do Espírito, que é invisível. Não se importa nesse momento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quem são esses demônios da Bíblia? Os demônios da Bíblia é os próprios espíritos que vêm da parte de Deus. Deus criou estes espíritos, que eu já falei na primeira parte, que ele é diferente do espírito nosso. Eles são deuses. Eles são deuses. Eles são plural. Eles são Elohims. Eu vi um rapaz abençoado ensinando aqui nas plataformas digitais. Não vou falar o nome do canal. Ele ensinava dizendo que
O livro de Enoque é um livro apócrifo que fala dos 200 anjos. E os anjos, somente 200 anjos. E aí ele vem e misturou o sistema religioso com expulsar demônios, de cair nas igrejas, endemoniado, aquele negócio todo. Então eram poucos anjos. E ali estava adulterado, é apócrifo. Mas só que essas pessoas são materialistas, sei lá, não sei se é literais, é materialista, não sei. Mas só que eles não leram a Bíblia, que Deus tem milhares e milhares e milhares de carros. Milhares. Deus tem milhares e milhares de suas criações. Deus criou 72 nações. Mas essas 72 nações não é 72 nações para o número nosso. O número 7 não é um número que acaba a criação. O número 7 continua para sempre as criações de Deus. Vocês sabem quantos seres humanos tem na Terra? Vocês sabem quantos seres humanos nascem e quantos seres humanos morrem? Vocês entendem que quanto alimento sai da terra? Sabe como que é a areia do mar? Tem como Deus falou com Abraão, tem como contar? Tem como contar as estrelas, o atemporal? Não tem. Para você que ensina esse ensino literal, que 200 anjos é pouco para ter todos os demônios em todos os lugares, meu amado, sai um pouquinho, abra um pouco a mente, abra um pouco a árvore da vida para entender. Então, demônios foi os espíritos dos gigantes. Todas as vezes que nós lê a palavra demônios, é daimon. Esses daimon não eram inimigos de Deus. Esses daimons, eles não é o inimigo de Deus. Eles não brigam contra o Criador. Eles não brigam contra o Criador, não. Eles não fazem batalha espiritual contra o Criador. Não. Eles obedecem ao Criador, porque eles é como netos do Criador. Falando literalmente agora. Eles agem para o bem e eles agem para o mal. Nós lemos que todos os espíritos saíram de Deus. Olha isso. Seja ele para o bem, seja ele para o mal. Porque Samuel, ele disse, aconteceu no outro dia que um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Saiu da parte de Deus, porque não tem outra parte. Deus não tem outra parte. Deus é dual. Deus não tem outra parte que está fazendo, que é um inimigo dele. Não, ele é um, mas ele conhece o bem e conhece o mal. Por isso, essa parte do conhecimento do mal veio dessa parte de Deus. Agora vocês estão entendendo essa revelação aqui no canal Yahushua Reina para Sempre? Essa parte, esse espírito que se apoderou da vida de Saul, materializou em Saul. Por quê? Porque Saul desobedeceu, Saul teve inveja através da matéria, Saul teve inveja do seu antecessor, do seu futuro rei, Davi. E a Bíblia é bem clara em dizer que aqui era o ego. Quando ele mudou o ego, ali é o diabo de Saul. Quando Saul sabe da notícia de Davi, que Deus tinha tirado ele para colocar Davi, agora o espírito que era do bem, da parte do conhecimento do bem, olha aí, todo espírito vem de Deus, tanto do bem e tanto do mal. Então não adianta questionar isso comigo aqui. Você tem que questionar com o Criador.
O espírito que estava na vida de Saul, quando ele estava obedecendo bem, o espírito do bem estava com ele, porque era da parte também de Deus. Quando ele desobedeceu, aquele espírito que era do bem é retirado e o espírito do conhecimento do mal entra na vida de Saul por causa da matéria, por causa do ego, por causa do diabo, que é o ego humano. É tanto que ele vai tentar matar Davi. Olha só. Versículo 11. E Saul atirou uma lança, dizendo: encravei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Olha, ele tentou matar Davi 2 vezes, jogou a lança 2 vezes para matar Davi. Porque agora ele deu legalidade ao demônio. Ele deu legalidade ao mal. Ele deu liberdade para o mal através da matéria. E esse daimon, que aqui não é. Eu já vi pessoas ensinando aqui que aqui era o espírito de Satanás. Não é espírito de Satanás, meu irmão. Aqui é um espírito do conhecimento do mal, que Deus mandou, saiu de Deus, saiu dele, porque é só dele que sai, não sai de um ser espiritual que tem chifre, um ser que se rebeliou contra ele no céu, não sai da terra, não sai do ar temporal, sai dele mesmo. É ele que é o criador de todos os espíritos, mas saiu para fazer o mal. Por quê, Fernando? Porque ele estava fazendo mal na matéria, na sua vida. Então Deus disse, saiu um espírito e foi perturbar, deixou ele perturbado. Ele estava perturbado. Nós vamos entrar lá na frente, no Gadareno. Vamos ver, tem muitos vídeos, não perca essa série, daqueles que foram colocados endemoniados, ali, quando Jesus se materializou, que ele expulsou. Vamos entender que vamos desfazer, meu irmão, tudo aquilo que eles têm falado aí, de matéria, de carne, que não existe demônios. Vamos falar da hipnose, do exorcismo que acontece. Vamos entender o que é demônios, o que não é demônios. Vocês vão ficar impressionados. Pasmem vocês. Então nós temos aqui um exemplo claro do Antigo Pacto, e muitos na história, que não há espírito que não venha de Deus. Espírito, meu amado irmão, da graça não é carne. Espírito é um ser espiritual, ou seres espirituais que se materializam, que está junto com Nefesh, com fôlego de vida. E o espírito que estava nele voltou, saiu, é de Deus, do bem. É aquele negócio, meu amado, de Deuteronômio capítulo 28. Vocês que acham que nós estamos ensinando o Deus mau, nós estamos ensinando as heresias. Mas vocês já leram o que diz Deuteronômio 28? Olha só. Deuteronômio capítulo 28 diz assim. Aqui está a dualidade. Eu vou fazer uma série de vídeos também falando da dualidade de Deus, aqui do capítulo 28 de Deuteronômio. Vamos lá. Vamos ver se Deus é só bonzinho. Se ele só é bem, então nós temos que rasgar essa página e dizer que aqui não serve. Jogar fora, né? O capítulo 28 de Deuteronômio diz assim.
E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvisse a voz de Deus. Aqui é um único Deus. Aqui não é o dualismo. Aqui é um único Criador. Ele está falando através de Moisés, escrevendo. Mas só que no versículo de número 15 é o mesmo Deus que falou das bênçãos, que aqueles que obedecessem, eles iam prosperar. O bem ia estar sempre com eles. O bem, eles iam prosperar, bendito na saída, bendito na entrada, bendito é o fruto do seu ventre, bendito é a comida, bendito, bênção, 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 bênção de tudo. Aqui é bênção, aqui é só bem, 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 bem. Mas agora, por que agora no versículo 15, vocês que defendem um Deus que só é bem, eu quero que vocês me expliquem aqui o versículo 15. Não adianta jogar para outro Deus, porque não existe um segundo Deus. Existe um único, um primeiro. Ele diz agora, não é outro Deus está dizendo, é ele mesmo. Será, porém, olha só, será, porém, que se não deres ouvidos, consciência, voz, a minha voz do Senhor teu Deus, para não guardares e cumprir, olha, todos os seus mandamentos, as leis e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, falando com Israel, e então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Aqui não é o Dabaor, aqui não é o Terron, aqui é o próprio Criador. Qual é que vai alcançar? Ele está dizendo que alcançarão. Olha só, aí ele diz, maldito, agora que era bênção, se torna maldição. Você está entendendo a dualidade, meu amado? Ele diz, olha só, ele diz, maldito será tu na cidade, maldito será tu no campo, maldito será o cesto da sua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre. Olha só, ele está dizendo que o filho daquele que desobedece e não cumpre os mandamentos será um filho do mal. Será um filho maldito que está no ventre. Maldito fruto do teu ventre, fruto da tua terra, cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será a entrares, ao saíres. Aqui é o próprio Criador, é o próprio Deus, é o próprio Yahweh. Aqui está o Deus da dualidade. Aqui está que todos os espíritos dos Elohims foi Deus que criou. Os demônios, quem são os demônios da Bíblia? É os espíritos da parte do bem e da parte do mal. Não é um espírito que sai de Deus que é do bem, um Deus que é do bom, um Deus que é bonzinho, um Deus que tem uma mão que faz só o bem, que abençoa, que cura, que interfere, que manda alimento, que manda cordonizes, um Deus que abre o mar vermelho. Aqui eles ensinam o Deus das vitórias, mas aqui também é o Deus que abre o mar vermelho, que mata os egípcios. Aqui é o Deus que manda um anjo da morte matar todos os primogênitos do campo, dos animais, dos homens, dos filhos de Faraó. Aqui é o Deus da dualidade. Aqui é o Deus que manda a chuva para alimento. É o Deus que manda os gafanhotos para comer os alimentos, manda os insetos. Aqui é o Deus também que manda fazer uma serpente de bronze, de metal, para ele ser curado. Mas também é o que mandou sair a serpente das areias, daquelas terras, para picar, ardentes, picar o povo até a morte. Todos os espíritos
vem de Deus. Os daimons, os néfilis, eles eram os Elohims, e os Elohims geraram os Anakins, que Deus levou eles para dentro da terra de Canaã, e Josué e Caleb venceu porque eles estavam com o bem, obedecendo o bem. Depois veio Davi e Salomão para aniquilar os Anakins. Mas mesmo na história dos Anakins, que eram os gigantes, eles conseguiram fugir. Daqueles que não foram mortos, foi fugindo, foi fazendo embarcações e foi se espalhando por toda a terra. E isso depois do dilúvio. É tanto que na história da América Latina, na história, né, da América Central, tem história de gigantes, tem história de pedras que eles desenharam, que eram gigantes, que eles se espalharam. A história é real, meu amado. Os demônios da Bíblia, quem são, Fernando? São os espíritos dos gigantes. Termino agora. Quando eu falo que todo espírito vem de Deus, que os demônios, que os daimons, falando assim, eles vêm para o bem e eles vêm para o mal. O espírito que estava na vida de Saul, enquanto ele estava obedecendo, estava ali no Deuteronômio 28, cumprindo a lei, Deus estava com ele. Deus estava abençoando ele, estava sendo abençoado. Quanto ele desobedeceu, nós conhecemos a história que Deus disse, falou para Samuel, diga para Saul, Saul vai lá na terra, naquela terra lá e mata o rei, mata as crianças, faz tudo, porque eu estou falando, eu ando da minha lei, Saul. Eu conheço o mal, mata tudo, não traga nada, bota fogo em tudo, extermina tudo, elimina tudo, fala para ele fazer isso. Ele vai pela matéria, pelo seu ego, pelo seu diabolo, ele traz o ouro, a avareza, traz o rei vivo. E aí Deus chega para Samuel e diz: Samuel, eu falei. Quando Deus diz, meu amado, lá nos mandamentos da lei, não matarás, as pessoas não conseguem entender, parece que tem um negócio na cabeça, não sei. Está cauterizada a mente. Por que Deus está dizendo não matarás? Porque quem pode tirar a vida e dar vida é só o Criador. Então nós não tem, Deus estava falando, vocês não têm direito de matar. É a mesma coisa que está dizendo, no Codex diz, é eu que tenho o poder de fazer isso. É eu que posso, vocês não. E Deus diz, olha, foi ordem dele. Não foi o Terron, o deus do mal. Não foi o Yudabaó que enganou e entrou lá no arraial e enganou, se passou por Deus, se disfarçou de Deus, entrou lá na mente, no coração do Samuel, do profeta, enganou o profeta. O Terron, o deus das trevas, o deus do mal, o deus que mata, o deus que quer da maldade. O inimigo número 1 de Deus, como eles ensinam o dualismo, os maçônicos, e muitos aí aqui no YouTube, que Deus foi enganado por outro Deus do mal. Isso é uma piada, meu irmão. Deus é absoluto, foi ele mesmo. Ele não enganou ninguém. Já pensou Deus deixando um Deus do mal enganar o profeta? Enganar o profeta Samuel? Enganar Saul? Não. Ele disse para Samuel, Samuel, eu falei para ele, será se ele, eu estou falando de mim mesmo, será se ele não leu a dualidade minha no livro de Deuteronômio, capítulo 28, das bênçãos e das maldições? Ele não guardou, ele não cumpriu isso.
Agora você pega a sua espada da bainha e mata esse rei. Mata Samuel, mata ele. Aí vem o dualismo, aqueles irmãos, né? Aqueles irmãos que tá tudo equivocado. Que diz que o Terron, Deus do mal, não existe Deus do mal. Existe o Deus da dualidade que domina o bem e o mal. E diz que o Terron enganou e disse para Samuel, Samuel, enfia a espada aí, passando por Deus, dizendo que era o próprio Deus. Não, meu irmão, era o Criador mesmo, o verdadeiro, o único. Ele disse, mata, enfia a espada. Porque quem dá vida sou eu. Quem traz a morte é eu. Quem dá vida é eu. Quem dá bênção é eu. Quem dá a maldição é eu. Ele foi, obedeceu, enfiou a espada e matou o rei. Os amalequitas, aquele povo idólatra que praticava o mal, Deus estava vendo que eles estavam dando legalidade àquela descendências de gigantes, estava dando legalidade ao mal, fazendo mal, praticando mal, buscando ocultismo, fazendo ídolos, fazendo tudo. Então, o mal chegou a eles. O espírito que eles colocou maligno, mas não é maligno, é o espírito que age para o mal, que faz para o mal. Porque o mal deu legalidade à matéria do homem, à vida do homem. Não tem heresia aqui, meu irmão. O canal Yahushua reina para sempre. Não tem heresia, não tem mimimi, não tem A-E-I-O-U. Aqui é sim e não. Aqui é bem e é mal. Mal e bem. Aqui Deus está acima de nós, está acima da matéria, da imatéria. Ele está acima do bem e do mal. O Deus do antigo pacto é o mesmo do novo. O novo é o mesmo do antigo. O apóstolo disse, o nosso Deus é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. É o mesmo, continua sendo o mesmo. Termino agora. Quando? Por que você está falando dessas histórias, Fernando? Porque vocês já perceberam, meu amado irmão e minha amada irmã do canal Yahushua ainda para sempre, eu não gosto de ficar mostrando muitos versículos. Vou lá, mostro o versículo, aí vou lá, mostro outro versículo para provar aquilo que estou falando. Eu não gosto de agir assim no meu ensinamento. É a minha posição, é a minha opinião. Eu não gosto disso. Porque eu fico me passando, não gosto disso porque quem faz eu respeito, mas eu não gosto porque eu fico me passando por um religioso. Por um, como eram os fariseus outrora, os Bíblia, que eu vou mostrar aqui, está escrito aqui. Enquanto eles falavam, a lei de Moisés diz isso, mestre, querendo pegar ele em contradição, Jesus materializado, Deus, Jesus falava, e Moisés disse aquilo da lei, porém eu digo isso. Ele era a própria palavra. Então eu gosto de ir na história, mostrar, mas vou mostrar aqui. Não quero me passar por um religioso, quero me passar por uma verdade relativa perfeita. Porque ler um versículo sem texto e contexto e ficar mostrando, ficar dando sermão nos irmãos, sermão, jargões, é para o sistema religioso. Eu já saí do sistema, eu já deixei o sistema para não trazer sistema para mim. O sistema não pode estar aqui. Eu deixei para lá. Para terminar, Sansão, ele estava com o espírito do bem da parte de Deus. Não é assim? Era o segredo, nós conhecemos a história das tranças, dos seus cabelos. Mas só que quando ele estava com aquele espírito de Deus, ele estava obedecendo e cumprindo um propósito.
E nesse propósito, quando ele estava obedecendo, antes da Dalila entrar, o ego, né? O feminino, o que a história fala de Sansão? Que ele combatia contra os seus inimigos, o povo inimigo de Israel. E o que nas ações, na matéria de Sansão, na vida de Sansão, no corpo de Sansão, na força que estava ali sobre ele, o Espírito de Deus estava sobre Sansão, estava? Aí eu deixo uma pergunta para vocês que vem para cá chamar nós de herege, que Deus não é mau, que Deus não faz maldade, que Deus não é maligno. Meu irmão, toma cuidado com essas palavras português Brasil. Qual era a ação, qual eram as práticas de Sansão quando ele estava com o espírito do bem, do conhecimento do bem na vida dele, na obediência, cumprindo Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1. Ele estava combatendo, guerreando. Quando eu leio a Bíblia dos profetas, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, fala o Senhor dos Exércitos. E aí o dualismo, eu já vi irmãos ensinando que esse Senhor dos Exércitos era o Deus do mal que se passava por Deus, porque Deus não era o Deus do exército. Como é isso, meu irmão? Era Deus que estava com o Espírito sobre Sansão, sobre Israel. Eles estavam obedecendo. A força estava ali. O Espírito de Deus estava ali. E aí o que acontecia? Deus, Fernando, não é mau. Deus não mata. Que revelação. Por isso que somos duais. Deus não mata, porque Deus é só bem. Deus é um bichinho de pelúcia. Deus é um ursinho. Deus é um coelhinho. Né? Não, meu amado. Deus é dualidade. Quantas mortes Sansão provocou? Quantas mortes Sansão? Quantas vidas de inimigos que estavam na prática do mal, desobedecendo ao Criador? Quantas mortes aconteceu? Quantas vidas Sansão tirou com o jumento, com os dentes do jumento ali? Botou fogo na seara dos filisteus, matou. E quando o Espírito saiu da vida dele, ele acabou as forças, acabou o poder de guerrear, acabou o poder da morte, de matar, de guerrear, de ir contra os inimigos. E agora ele esfura os olhos, está com o espírito dele mesmo. Não está mais com os demônios. Quem são os demônios da Bíblia? São os Elohims. É espírito que vem de Deus. É do bem e é do mal. Quando leva ele e coloca em 2 colunas no palácio, no templo do Deus Ekron, do Deus dos filisteus, ele pede de novo o espírito que vem dele. Ele não pediu ao Terron, ele não pediu ao Yudabaor, como é ensinado no dualismo por vários irmãos. Ele pediu a Deus, o Criador. Deus, me dá essa força somente esta vez, para que eu possa vingar os meus olhos, vingar o que eles fizeram comigo, Deus. Somente. E Deus, vindo a obediência, o ego baixo, o ego caiu, o diabo, o ego de Sansão caiu, e ele se arrependeu. Deus enviou o espírito da força, aquele que estava com ele sempre na obediência, e ele pega as colunas e derruba as colunas. O palácio cai sobre
todo aquele povo. 1 hora já de gravação. Cego. E aí vem abaixo todas as pedras. E aí o escritor diz que na morte dele, ele matou mais do que tinha matado em vida. Como que Deus não mata, meu irmão? Para com essa bobagem. Desculpe aqui, para com essa palhaçada. Vamos aceitar a Bíblia antes de Deus e a Bíblia depois de Deus. Deus é absoluto. Deus não permite nada. Deus não autoriza nada. Deus, ele faz. Ele faz porque ele é Jeová. Ele é Yahvé. Ele é o Criador de todas as coisas. Eu sou Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltarei. Quem são esses demônios? Eles são do bem ou são do mal? Não perca. Que demônio era aquele que estava na vida? Estou falando tanto no Gadareno, mas eu vou chegar lá. Nos demônios nos tempos de Jesus, quando se materializou. Depois eu vou trazer uma série falando da dualidade de Deus. Eu vou trazer uma série mostrando o título Deus é só bem? Não perca. Paz e graça a todos.